Escapando dos investigadores por mais de 40 anos, o assassino do Estado Dourado tinha uma ótima explicação para poder ficar tanto tempo longe da mira dos policiais. Ele sabia exatamente como esconder as evidências. Por quê? Porque ele era um policial. Hoje eu vou falar para vocês a história do caso James DeAngelo. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos ao meu canal, esse canal que fala sobre crimes reais. E finalmente, semana que vem eu vou falar sobre o primeiro caso de ufologia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E eu acho que é só isso que eu tenho pra avisar. Mentira, tem mais um também. Que mês que vem vai ter o especial de Halloween. Então se você gosta de casos assombrados, bruxas, se inscreva no canal para não perder. O mês que vem tá recheado dessas coisas. Agora sim, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Histórico traumático em guerras, conhecimentos criminalísticos fizeram James DeAngelo praticamente um serial killer invisível. Joseph James DeAngelo só foi pego 40 anos depois dele ter cometido seus crimes na década de 70 e 80. Mais precisamente foram 50 estupros e 12 assassinatos. Uau! Joseph James DeAngelo Jr. nasceu dia 8 de novembro de 1945, filho de Joseph James DeAngelo. Joseph James DeAngelo era um sargento militar dos Estados Unidos e vivia trocando de país. Ou seja, o nosso DeAngelo, o assassino, teve uma infância bem agitada. E sua mãe era Claudine Louise DeGorati. E ele teve mais duas irmãs e dois irmãos mais novos. Um parente de James afirmou que quando ele era criança, ele viu sua irmã mais nova ser abusada sexualmente de um sargento na Alemanha Ocidental. E também uma de suas irmãs afirma que ele foi abusado. Agora não se sabe por quem. Entre os anos 1959 e 1960, James estudou na Mayo Junior High School em Rancho da Cordova, na Califórnia. E depois estudou em Folsom High School, onde se formou em 1964. E na escola, James chegou até mesmo jogar num time de beisebol. E segundo promotores, nessa época, ele já fazia pequenos furtos e torturava animais. DeAngelo se alistou na Marinha em 1974, mais precisamente em setembro. Lá, ele serviu na guerra do Vietnã durante 22 meses como controlador de danos. Só que em agosto de 1968, DeAngelo decidiu estudar para policial na Sierra College em Oakland, Califórnia. E em 1971, James estudou na Universidade Estadual de Sacramento, onde se formou em Justiça Criminal. Ele continuou os estudos e, eventualmente, ele entrou em um estágio de 32 semanas no Departamento de Polícia em Roseville. Não sei se eu falei esse nome certo. E em 1970, James namorou Bonnie, uma colega do Sierra College, só que ela decidiu terminar depois que James apontou uma arma para ela, querendo forçar o casamento. E em novembro de 1973, já com outra mulher, ele se casou em Pierce, Califórnia. E em novembro de 1971, James se casou com Sharon Maria em Pierce, Califórnia. E em 1990, os dois compraram uma casa em Citrus Heights, onde James viveria em liberdade por muito tempo, até ele ser pego. Sharon se tornou advogada em 1982 e eles tiveram 3 filhas. 2 delas nasceram em Sacramento e uma delas nasceu em Los Angeles. Isso tudo antes deles se separarem em 1991. Porém, só foi em julho de 2018 que Sharon entrou em um pedido formal para o seu divórcio, que foi concebido em 2019. De maio de 1973 a agosto de 1976, porém, em agosto, ele foi pego roubando uma loja de conveniências perto de sua casa. Embora ele tenha roubado um martelo e um repelente para cachorro, nada poderia indicar que ele era uma pessoa má. Fora tudo isso que eu contei atrás. Porém, todos diziam que ele era uma pessoa séria e extremamente educada. Seu modus operandi inicialmente era perseguir vizinhos da classe média à procura de mulheres que estavam em casa sozinha. Depois, ele começou a perseguir casais. Ele invadia a casa, acordava eles, apontava uma arma, muitas vezes estrupava a mulher enquanto o outro via. Todas as vítimas casais de DeAngelo eram amarradas. Geralmente, a vítima mulher que amarrava o marido e depois se amarrava
com essa tira. E por fim, como se fosse uma cereja no bolo, ele deixava uma mensagem na secretária eletrônica, dizendo que se eles falar alguma coisa, ele iria matar. Segundo o FBI, suas vítimas eram de 13 a 40 anos. Depois de ser contratado por 2 departamentos de polícia diferentes em Califórnia, ele cometia seus crimes enquanto estava trabalhando. DeAngelo cometeu seu primeiro crime em junho de 1976. Uma jovem que estava sozinha em casa na cidade de Rancho Cordova. Ele simplesmente entrou na casa e a estrupou. Durante os 2 anos seguintes, o homem conhecido como estrupador da área leste era suspeito de 38 ataques em 2 anos. Os investigadores diziam que ele perseguia as vítimas por dias e algumas vezes ele invadia a casa para deixar a tira que ele iria usar futuramente. Após 9 meses do primeiro crime, o departamento de polícia recebeu a ligação de um homem que afirmava ser o estrupador da área leste. James insultou a polícia e, em certo ponto, disse que já tinha a próxima vítima. E em junho de 1977, ele fez essa vítima. E em dezembro de 1977, o prefeito de Sacramento recebeu cartas de um homem que alegava ser o estrupador da área leste. E uma delas tinha um poema bem doentio. No começo de 1988, as vítimas anteriores, que já eram bastante, começaram a receber telefonemas dizendo que se elas contassem alguma coisa, ele iria matar. E essas ligações aconteceram até 2001. E em fevereiro de 1978, James atirou em Brian e Kit enquanto passeavam com seu cachorro. E enquanto DeAngelo matava Brian, Kit conseguiu fugir, mas foi pega e morta. E os ataques se expandiram até a Bay Area até o final de 1978. O primeiro assalto de DeAngelo nessa onda de crime foi numa casa de uma mulher. E depois ele começou a invadir e estrupar casas. E nos meses seguintes, várias denúncias de estupro chegaram no departamento de polícia. Outros estupros também foram relatados em São José, Benville e vários outros condados. E eles só foram parar em 1979. E no dia 10 de outubro de 1979, DeAngelo invadiu uma casa em Goleta, na Santa Bárbara. Porém, ele teve que fugir depois que vizinhos ouviram os barulhos e chamaram a polícia. E quase 3 meses depois, um casal foi encontrado morto em sua casa. E foi aí que uma onda de crimes começou a acontecer no sul da Califórnia. E em março de 1980, o casal Charlene e Liam Smith foram encontrados mortos em sua casa. E um toco de madeira, que era da lareira, foi usado para espancar os dois até a morte. E seus pulsos e tornozelos foram encontrados amarrados com um pedaço de cortina da própria casa. Em 19 de agosto de 1980, Kate e Prentice foram encontrados mortos em sua casa. E apesar de haver evidências de que eles foram amarrados, não havia sinal de corda alguma na casa. E em 6 de fevereiro de 1981, Manuela Whittuhan foi encontrada morta em sua casa. Ela tinha 28 anos na época e seu marido estava no hospital internado por causa de uma doença. Novamente, ela foi amarrada, mas não houve evidências da corda e sua casa foi assaltada. Os investigadores perceberam que uma lâmpada e um objeto de cristal foram levados da casa e a TV do casal estava no quintal. Essas coisinhas fizeram os policiais acharem que foi uma tentativa de roubo, mas as evidências batiam com os outros assassinos. No dia 27 de julho de 1981, Sherry Domingo e Gregory Sanchez foram encontrados mortos, mais especificamente espancados até a morte. E na casa de Sherry, ela foi morta por uma ferramenta que estava no barracãozinho do quintal dela. E Gregory foi morto a tiro, mas não foi amarrado. E diferente dos outros, os vizinhos não fizeram nada em relação ao barulho de tiro e o cachorro do assassino foi encontrado morto na cena do crime. Os crimes pararam durante 5 anos até que, em 1986, mais uma vítima foi encontrada. Em 4 de maio de 1986, Janelle Lisa Cruz foi encontrada espancada até a morte por um grifo
que, segundo seu tio, estava fora da casa dela. Ela estava sozinha em casa, já que sua família estava viajando para o México. Imagina você estar viajando e receber a notícia que sua filha foi morta. O apelido que DeAngelo começaria a receber era o assassino do Estado Dourado, onde o FBI, anos depois, percebeu que todos esses crimes aconteciam somente uma pessoa. Os roubos, os assassinatos e os estupros unificou o assassino em um só. Em 1989, 3 anos depois do seu último assassinato, o perseguidor noturno, o outro apelido de DeAngelo, se aposentou da polícia e começou como mecânico de caminhões. A profissão dele durante os anos 80 não é certa, o que aumentou ainda mais as suspeitas de DeAngelo. James trabalhou como mecânico até 2017, onde se aposentou, e nessa mesma época, os policiais retomaram as investigações. Os vizinhos de DeAngelo tinham alguma suspeita do caráter dele, tanto que um vizinho afirmou que DeAngelo ficou na casa dele, em frente à casa dele, vigiando ele. Depois disso, ele teve dúvidas de um velhinho de 74 anos. Na verdade, qualquer outro velhinho que parecesse calmo de 74 anos. DeAngelo limpava a cena do crime com extremo cuidado, e a única coisa que ligava o DeAngelo aos crimes era o modus operandi. Foi somente em 2001 que eles conseguiram encontrar uma amostra de DNA na cena do crime, onde ligava o perseguidor noturno ao estrupador da área leste. Muito tempo depois. James fazia suas vítimas em lugares extremamente longe um do outro. Uns eram em Ventura, 64 quilômetros mais longe que Goleta, e outros eram feitos a 114 quilômetros de onde ele morava. Ou seja, ele percorria longos caminhos para fazer suas vítimas, o que demorou para a polícia ligar os pontos de uma cidade a outra e descobrir quem era ele. A única coisa que a polícia tinha era esboços e desenhos que as vítimas sobreviventes davam a ela. E então, com o DNA em mãos, eles começaram uma longa pesquisa no banco de dados de DNA dos Estados Unidos. Eles usaram esse DNA para criar um perfil para DeAngelo. Em abril de 2018, finalmente o nome de Joseph James DeAngelo apareceu entre os resultados da polícia. E finalmente a polícia conseguiu uma amostra de DNA de DeAngelo na maçaneta do carro dele e em um pano que ele jogou fora. E ambas as análises bateram diretamente com as amostras de DNA que ele tinha da cena do crime. E ele foi preso em 2018 no condado de Sacramento. E depois que DeAngelo foi levado sob custódia, ele disse a si mesmo em uma sala de investigação que ele era culpado das mortes. Pra tentar dar pena, meu querido? Não. Com pouquíssimos pontos a favor de DeAngelo, ele decidiu admitir que ele cometeu os 13 assassinatos e mais 50 estupros e vários roubos e agressões físicas. Ele fez isso para tentar desviar da pena de morte, porém ele foi sentenciado a 11 prisões perpétuas consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. Vários parentes e vítimas que sobreviveram a DeAngelo finalmente conseguiram encontrar forças para incriminar ele, foram no julgamento e choraram após dar seus depoimentos. Os crimes cometidos por DeAngelo foram inspirações para um livro publicado em 2018 e futuramente uma série da HBO com o mesmo nome do livro, que ajudou extremamente a polícia a achar o culpado. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até semana que vem com mais um caso de ufologia. Ai meu Deus, que felicidade. Tchau, tchau.